Hoje nossa aula vai ser sobre aprenda a encerrar ciclos, né? E essa aula de hoje é muito importante, eu tenho certeza que vai te ajudar e destravar algumas crenças que talvez você tenha. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você e você ter chegado até aqui, né? Se você está assistindo essa última aula, simboliza toda uma caminhada que você teve, todo um processo realmente de mudança de mentalidade, tá? Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre a importância de fechar ciclos na nossa vida, tá? Sobre a questão da gratidão, sobre a questão de como não se apegar ao passado principalmente, tá? Então, preste atenção que aqui é aqueles mesmos esquemas de sempre. Faz as anotações, lembra que tem sempre, né, que colocar em prática o que você aprende aqui, não só ouvir, mas colocar em prática. E vamos com tudo para mais uma aula, tirar o maior proveito possível dessa aula. Então, guerreiras, um dos maiores problemas que eu percebo que afasta nossas realizações, nossas metas, nosso objetivo, é você muitas vezes ter um apego romântico, né? Muitas vezes a gente tem um apego romântico ao nosso passado, e esse apego, ele pode vir de duas formas. A primeira forma é quando a pessoa se fixa em quem ela já foi no passado, e ela quer voltar para aquela posição que ela estava no passado. E ela se esquece de que as vivências que ela já teve, que fizeram ela chegar no hoje, já não lhe dão mais, a possibilidade de ela ser quem ela foi no passado. Como assim, Cris? Dá um exemplo aí mais específico. É o seguinte, às vezes tem aquela mulher que tem filho, né? E ela se apega à imagem de quem ela era no passado antes de ter filho. Só que agora está vivendo outra realidade. Agora ela é mãe, né? E ela não sabe como ter uma nova postura diante dessa nova sua realidade. Dessa realidade que diante desse momento que a realidade exige que ela viva. E ela fica presa a quem ela foi no passado. Aí ela fica presa querendo ter os meus hábitos do passado. Ou ela é aquela pessoa que mudou com a gravidez o corpo e ela fica, eu quero voltar logo ao meu corpo antigo, e ela esquece que ela vivenciou um período de gestação, de mudança, que mudou o corpo dela e tem que mudar a mentalidade também, vai mudando os hábitos, e a pessoa sofre porque ela está apegada ao momento que ela foi no passado, ao corpo que ela tinha no passado, à vida que ela tinha no passado, e a pessoa não consegue pensar assim, poxa, eu estou assim agora, mas eu vou tentar trabalhar com o que eu tenho aqui, né? E buscar o que eu quero, evoluindo em cima do que eu tenho aqui. Só que a pessoa fica com a mentalidade fixa, querendo uma coisa que ela vivenciava antes, que agora não dá mais, e ela não consegue mudar. O segundo apego se dá quando a pessoa já passou tanto tempo presa a uma condição de vida, a uma condição de corpo, a uma condição de mentalidade, que ela já não se vê mais capaz de mudar. Então preste bem atenção aqui, existem duas formas de se fixar muito no passado. Uma é quando a pessoa quer reconquistar o que ela era, seja um corpo, seja uma mentalidade, e aqui eu não estou falando de característica da nossa essência. A nossa essência, ela é algo que é mais períneo. Ao longo da nossa vida, por exemplo, a gente vai mudando, né? Eu, ao longo da minha vida, sempre fui muito determinada. Quando me disponho a fazer alguma coisa, eu fazia isso, é a minha essência. Mas durante o meu processo de obesidade, isso ficou escondido em algum lugar. E eu sempre quis resgatar essa característica, é a essência minha. Então eu estou falando aqui de querer resgatar coisas, hábito, corpo, mentalidade que você tinha no passado, pro tempo de hoje. Sendo que hoje você é uma outra mulher, uma outra pessoa, é uma mulher totalmente diferente. Então eu não poderia querer resgatar o meu comportamento da minha fase de adolescência, porque hoje eu sou uma mulher adulta, então a mentalidade é diferente, a essência é diferente, né? Então a gente tem que querer resgatar a nossa essência, as nossas características que a gente considera positiva e que a gente considera que é essenciais para o nosso processo de mudança
no exato momento que estamos vivendo, no momento atual. Isso está ligado ao autoconhecimento que vocês viram nas aulas anteriores. Então, e a segunda forma que eu quero explicar aqui, que eu estou explicando para vocês, é da pessoas ficarem tanto tempo ali vivenciando momentos ruins a vida inteira, se sentindo incapaz, tanto tempo sem conseguir realizar coisas importantes para ela mesma a vida inteira, que ela se fixou naquela situação de conformismo, onde ela não se vê mais capaz de mudar, onde ela não se vê mais capaz de alcançar nada diferente, ela se prende àquela autoimagem que ela construiu dela mesma. Isso é muito perigoso. Você tem que ter muito cuidado com a sua autoimagem, com a imagem que você constrói sobre você ao longo dos anos. Vocês não devem ficar apegados a essa autoimagem destrutiva, essa autoimagem que te coloca para baixo, que te deixa ali limitada, com a visão limitada. Porque muitas vezes tem mulheres que pensam assim, gente, já são tantos anos da minha vida, que repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, e elas deixaram de acreditar que existe a possibilidade de mudança para elas. Existe uma possibilidade de ser uma mulher diferente, uma mulher melhor, mais evoluída. Então tem pessoas que estão ali muitas vezes, muitos anos, né, vivendo ali a mesma coisa, parada, ela não consegue sair do lugar, e muitas pessoas às vezes estão querendo emagrecer e fica vários anos naquele processo de tentar e desistir no meio do caminho, então ela já se ensinou que ela não consegue. Então para mudar esse tipo de mentalidade é algo que existe um trabalho duro, um trabalho assim de entrega, porque a pessoa já não se vê mais saindo daquela condição ali de não conseguir, de não sair do lugar. Então tenham muito cuidado. Normalmente, quando a pessoa está nessa condição de não se sentir mais capaz, é uma pessoa que ainda não tem fortalecido o processo de autoconhecimento. Uma pessoa que não tem uma mentalidade fortalecida, ela não entende que ela tem que confiar nela mesma, ela não entende que ela precisa amadurecer a sua personalidade. Tá? Então, se você chegou até aqui nesta aula ainda se sentindo incapaz de ver essas qualidades suas, eu te aconselho a ver todas as aulas novamente, faça todo esse treinamento novamente e faça as atividades práticas, porque não é mais momento de você estar aqui nessa aula se achando ainda incapaz. Não é mais momento de você ficar apegada a quem você foi um dia. Não é mais o momento de você ficar pensando que você não pode mais se transformar em alguém melhor. Então, a característica do ser humano é o poder que a gente tem de transformação. Então, porque a gente pensa, a gente raciocina. O que diferencia o ser humano de todos os outros animais? É o nosso poder de raciocínio, de pensar. Então, como a gente é capaz de raciocinar, como a gente é capaz de pensar sobre a nossa própria vida, como a gente é capaz de pensar sobre a nossa própria existência, a gente com certeza é capaz de transformar a nossa existência em algo melhor. Tanto que a nossa classificação se dá com os termos homem pensante, né? Porque nós não somos só um homem pensante, a gente é um homem que pensa, é um raciocínio. A gente sabe que a gente tem esse poder de raciocínio. É o homem que sabe, é o homem sabe. Então, se você ainda está nessa condição de não acreditar em você, que você nunca vai conseguir, que você não vai mudar, você nunca mudou, você acha que nunca mais vai conseguir evoluir, você está se ensinando a ser uma pessoa medíocre, uma postura de criança, uma postura de vítima. E a gente já trabalhou isso ao longo dessas aulas. Então, se a sua mentalidade ainda está assim, tão limitada, tão pequena, a pessoa ainda está se achando incapaz de realizar transformações que você precisa, eu te aconselho que você, mais uma vez, reveja essa aula passo por passo, com a máxima atenção possível a essas aulas. Você precisa ter muita atenção e realizar, sabe, tudo que estiver aqui, coloca em prática. Veja devagar, observe, assista as aulas, uma por semana, vai observando, vai internalizando o conteúdo, vai se abrindo para o conteúdo, vai aceitando. Nem sempre o conteúdo a gente consegue aprender a primeira vez que a gente assiste, ler ou ver. Então você tem que estar sempre relendo, revendo, e cada releitura que você fizer, você vai ter pensamentos, ideias, insights e aprendizagem totalmente diferente da primeira vez, certo? Por quê? Porque a gente vai mudando o nosso padrão de entendimento e a gente vai evoluindo, tá? Então, nas nossas aulas aqui, é como aulas comuns, é um curso, é um treinamento, tá? Então, se o objetivo aqui é que, se você ainda não está naquele caminho que você deseja estar e que eu desejo que você esteja,
nessa evolução que eu desejo que você já tenha alcançado, então retorne. Não tem o menor problema em você retornar. Cada vez que você assiste uma aula, você vai ver que você vai evoluir, que você vai pensar em assunto, em temas, e você vai ter insights diferentes. Pode ter certeza. Eu sempre tenho curso meu que eu faço, depois eu vou revendo, vou vendo, e eu falo, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça que eu não observei isso aqui? Então, assim, quando eu falo de mulher madura, de mulher segura no curso, eu estou querendo te ensinar resiliência, antifragilidade. Então, quando eu tratei lá em busca de si mesma, eu estava trabalhando a sua autoestima, o amor próprio, o seu autoconhecimento e várias outras habilidades, tá? Então, quando eu falo de inteligência emocional, de autocontrole, a gente fala sobre vários temas nessa aula. É para exatamente agregar tudo que você precisa dentro desse contexto para que você venha se desenvolver sozinha e descobrir essa automotivação, descobrir essa autoestima, você entender que essa motivação vem dentro de você mesmo. Então a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, sobre várias coisas, sobre desenvolvimento de personalidade. Então tente perceber se você viu ou se você precisa mudar alguma outra coisa. Que aí você vai se conhecendo de uma forma diferente. Cada vez que você vê uma aula, você vai ter um conhecimento diferente em relação a você, em relação às pessoas, em relação ao que está à sua volta. E assim você vai se conhecendo. Então isso tem que ser uma rotina diária, essa busca de autoconhecimento e mudança, tá? Então você viu que existe um caminho e comportamentos novos que você precisa adquirir diariamente para ser de fato essa pessoa que você tanto quer, né? Então, mas se você não buscar esses conhecimentos que tem aqui, se você não ouvir, sabe, assistir, deglutir, você vai viver em ciclo, só reclamando da vida. Nossa, eu nunca consegui, se eu nunca consegui, não vai ser agora que eu vou conseguir. Eu já fiz isso, não deu certo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não saio do lugar, pra mim nunca dá certo. Essas queixas são a cara da pessoa que não quer trabalhar por si mesma, uma pessoa preguiçosa, que é muito mais fácil trabalhar, arregaçar a manga e fazer o que precisa, ou é muito mais fácil reclamar? Com certeza é muito mais fácil reclamar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? E isso não é a mentalidade de uma mulher que quer mudar, de uma mulher que quer uma transformação, de uma mulher que aceitou que ela está em um ciclo e ela precisa viver ele, mudar esse momento que ela está para se tornar algo que ela tem buscado. Se você está apegada a um passado que você não gosta, a um corpo que você não gosta, uma vida que você não gosta, e está dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu não quero passar desconforto, esse discurso aí ainda apegado a esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, você investiu nesse treinamento, isso aqui não foi de graça, aqui tem todo o seu investimento e o meu investimento, honre o que tem aqui, coloque em prática, sabe, se observa, segue esse caminho. Eu te ensinei que tudo que é preciso para que você seja forte o suficiente para aguentar o processo do seu emagrecimento. Está tudo aqui. Essa mudança de mentalidade para um emagrecimento definitivo, o emagrecimento certo, está aqui. São conhecimento, então para com esse pensamento, eu não consigo, eu não posso, meu Deus, eu me saboto, eu não saio do lugar. Não, centra aqui, preste atenção nessas aulas, assista com calma no momento só, faça uma escuta ativa, aquela escuta em que você não está querendo questionar enquanto a pessoa fala, você está relaxando, escutando, ouvindo, observando. Primeiro escuta o que está aqui, depois você tira suas próprias conclusões. Lembre que aqui tem a direção, que tem as armas para você lutar, tem um caminho, mas ande, não corra dentro deste caminho que está aqui. O mais importante é você estar caminhando em direção ao que você quer todos os dias, sem parar, não importa a velocidade que você esteja usando, sabe? Eu quero falar para você, eu não quero ver vocês com esse espírito de derrotista, com esse espírito de tristeza, de preguiça, de desânimo, de comodismo. Arregace as mangas e segue em frente, busque melhorar todos os dias mais. Você já venceu um dia, o que vai ser mais um dia para você? Tantas dificuldades você já passou, já venceu, tantas dificuldades você já venceu, quantas lutas você já venceu que você achava que não conseguiria, você conseguiu. Aonde você já passou, onde você já esteve, onde você está, o tanto que você já evoluiu.
Então continue, não desista, não desanime, não fique o tempo todo lambendo ferida, reclamando com tristeza. Lembre de tudo que você já superou para estar onde você está. Quem fez você, a sua história seja a sua maior força. É só mais um dia, você já venceu tantos, você também vai vencer esse. Então, assim, o meu compromisso com esse curso é para que promova mudança em vocês. Eu não quero que vocês estejam repetindo as aulas e não saiam do lugar. Eu quero que vocês assistam e aprendam o que está aqui. Pega todo o conteúdo e coloque em prática. Sejam mulheres abençoadas, mulheres que conseguiu avançar, seguir em frente, não só no emagrecimento, mas que conseguiu também encontrar essa melhor versão sua mesmo. Tá bom? Então, assim, sabendo aí desse apego ao passado, que esse apego ao passado, ele te prende e ele não te permite evoluir, hoje eu quero que você se liberte desse peso que é o passado. Por isso, né, eu trouxe esse tema de saber encerrar ciclos. Passado, minhas guerreiras, é um lugar que seja apenas de visitação e não de fixação, tá? Então escreve isso aí. Passado é apenas um lugar de visitação, não de fixação, não de moradia, tá? Revisitar o nosso passado pode fazer bem ou pode fazer mal. Mas quem é que escolhe revisitar esse passado? É você, tá? Eu só olho para o meu passado por 2 motivos. Para lembrar, né, os momentos bons que eu tive, os momentos, sabe aqueles momentos que você fecha o olho e que você fala, meu Deus, que momento maravilhoso foi aquele, você consegue lembrar do cheiro, do momento, das risadas, da situação, e você sente aquela saudade gostosa que você pensa, nossa, aquele momento foi muito bom. A gente fica muito feliz lembrando desses momentos, sabe, assim, aquela saudade gostosa. Muitas vezes quando a gente está com um momento triste, chateado da nossa vida, difícil, é bom a gente revisitar o passado para buscar as lembranças boas, momentos que a gente foi feliz, no momento com as pessoas que nos trouxeram felicidade, no momento que nos trazia alegria. Então esse é o momento que você deve visitar o seu passado, não para ficar lambendo ferida, para ficar reclamando, buscando as coisas ruins, pensando assim, ó céus, ó vida, isso é se autopunir. Isso é se autopunir, ficar lembrando das coisas do passado, as tristezas, o sofrimento e ficar lembrando aquilo. Existem pessoas que amam ficar sentada ou deitada chorando, lembrando das coisas ruins que aconteceu com ela, lembrando dos fatos, do sofrimento que teve, do relacionamento ruim, da pessoa difícil, do namorado horrível, da família horrível. Então, assim, fica lembrando de tudo que aconteceu de ruim com ela, que ela não foi amada, não foi aceita na família, que ela sofreu discriminação, que ela foi abusada, que ela foi isso, que ela foi aquilo. Então, assim, eu sei que as pessoas podem ter sido muito ruins com você. Eu acredito que existem pessoas ruins que passam pela nossa vida, certo? Mas você tem, né, que mudar o que você pode hoje. Você não tem como mudar o que aconteceu com o seu passado. Não tem como. Você precisa deixar aquilo ir embora. Você precisa deixar aquilo seguir o curso. Deixa o passado lá. Então deixa o que aconteceu no lugar dele lá, no lugar do acontecimento que é no passado. Você não tem como mudar aquela situação que passou. A única coisa que você pode fazer hoje é controlar os seus pensamentos no hoje, vivenciar o agora, colocar suas lembranças, a sua percepção no agora. Não ficar querendo aumentar, endossando esses pensamentos de tristeza, de sofrimento e alimentando aquilo, vai virando assim uma bola de neve, de autossofrimento, de mutilação, sabe, de angústia. Eles vão só crescendo. Eu já vivi muitas coisas na minha vida. Muitas. E a maioria de vocês aqui sabem disso. Isso não é segredo. Já contei algumas coisas. Mas eu não fico revivendo isso. Se eu ficar revivendo isso, não vai me fazer bem. Não é que eu rejeite isso. Não, eu não rejeito o meu passado. Eu sei que eu tive um passado difícil. Eu tive uma infância difícil. Eu tive dificuldade da minha vida inteira. Mas como esses pensamentos começam a vir na minha cabeça, se eu começar a endossar aquilo, se eu começar a alimentar aquilo, resolver a minha vida. Então, assim, a minha infância foi difícil, a minha família foi difícil, eu passei necessidade, eu não tive oportunidade, eu sofri nos meus casamentos, eu fui agredida, eu fui abusada, eu tive que trabalhar cedo, tal. E você viu, você está vendo que eu estou só contando e aumentando pensamentos ruins, às vezes vem uma lembrança na mente da gente, a gente começa a ficar recontando para nós mesmos toda a jornada de sofrimento que nós tivemos. E o resultado disso tudo é que quando eu estiver aumentando esses pensamentos, eu vou começar a ter também sentimentos muito ruins nesse momento. Feliz é que eu não vou ficar lembrando de todas as dores do meu passado. Você acha que eu vou ficar feliz lembrando do pão que o diabo amassou que eu comi no passado?
Então, quando vem esse tipo de sofrimento na minha cabeça, esse tipo de pensamento, eu ressignifico. O que eu penso? Beleza, eu passei por isso, Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus sabe por que eu passei, o Senhor tem um motivo em tudo, Ele não usa, né, Ele não deixa nenhuma situação passar despercebida. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me ensinado até hoje, eu agradeço, eu sou grata por tudo que eu passei, me trouxe até aqui, me transformou até aqui, tá? Então assim, gente, não é bem um lance de religião. Se você é religioso, isso não faz diferença, mas você tem que ter esse tipo de gratidão pelo seu passado. Porque o Senhor fala que a gente só recebe a cruz que a gente pode carregar, né? Isso fala na palavra de Deus. Então, sim, não importa se você é religioso ou não, mas ressignifica essa situação. Seja grato pelo que te aconteceu, pelo que está te acontecendo e tenta fazer melhor agora, em vez de ficar focando. Nossa, eu sofri, eu passei por isso, aquilo e tal, meu Deus, foi difícil. Gente, isso não é só mérito seu, não. Não é, acredite. Muitas pessoas passaram por situações ruins como você passou, talvez pior, como eu passei. Às vezes situações que você acha que a sua é difícil, perto a dela é mais difícil. Mas é a sua vida. Sua vida acontecendo. A gente não tem como controlar o que a gente viveu. A gente tem como controlar o que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos fazendo hoje. Então aí, quando esses pensamentos vêm na minha cabeça, eu rejeito. Eu não aceito esses pensamentos. Tipo assim, eu agradeço a Deus por tudo, eu agradeço, sou grata, tenho muita gratidão por tudo que eu vivi, me ensinou, tá me ensinando, né? Então, assim, se for uma pessoa ruim, for uma situação ruim, eu agradeço pela pessoa que passou na minha vida, porque de alguma forma essa pessoa me ensinou a não ser igualmente ela, ou se for uma pessoa boa, a ser igual ela, porque tudo que vem para nos ensinar. Qualquer pessoa que passa a sua vida, ela vai te ensinar alguma coisa, ela vai te ensinar ou ser como ela, ou não ser como ela nunca. Então, assim, alguma coisa de bom você vai tirar de qualquer situação. Então, seja grata por tudo que passou, por tudo que você vivenciou, por tudo que te tornou essa mulher mais forte, essa pessoa mais forte, esse ser mais forte. Não importa se a pessoa for a pior pessoa do mundo na sua vida. Ela te ensinou alguma coisa. Não importa o que ela fez, ela te ensinou alguma coisa. Ou não ser igual a ela nunca, ou ser igual a ela, ou aprender a ser mais esperta em todas as situações. Então, assim, cancela esse tipo de pensamento, rejeita, tira ele, agradeça a Deus por tudo, agradeça o universo por tudo, mas rejeita esse tipo de pensamento. No momento que você viveu, te fez forte, te tornou uma pessoa mais resiliente, e aí cancela aquilo, rejeita. Começa a viver as coisas boas que você vivenciou na vida, lembra disso, lembra dos momentos que você um dia foi muito feliz, traga essas lembranças boas à memória, que você, assim, lembra, seja quando seu filho nasceu, ou quando você passou num concurso, ou entrou no trabalho que você desejava, ou quando você casou, ou quando você conheceu seu esposo, o dia do seu casamento. Busca essas lembranças alegres e felizes. Então pense nesses momentos bons, nesses momentos de felicidade, sabe? Ou anota essas lembranças, né? Sei lá, uma viagem boa que você fez, lembra dos momentos que você viveu nessa viagem, né? Então, assim, quero te explicar sobre os pensamentos. Todo pensamento, ele gera uma emoção, um sentimento. Toda emoção e sentimento gera na gente, né, uma ação. E toda ação, obviamente, gera um resultado. Por exemplo, se você está naquele clima ruim, de ficar pensando triste nas coisas tristes do passado, você fica lembrando aquilo, aumentando esse pensamento, um pensamento horrível, o pensamento vai levando a outro triste, isso vai gerar em você o quê? Sentimentos e emoções tristes, de tristeza, de angústia, né? E aí, todo sentimento gera na gente o quê? Uma ação. E nós que temos problemas com comida, e nós que temos problema de sobrepeso, que a gente tem que ficar gerenciando, né, nossa comida, a gente não sabe muitas vezes se controlar diante da comida. Quem está no processo de emagrecimento, principalmente, às vezes se está com sobrepeso, está tentando perder peso. Geralmente, quando a gente tem essa questão com a comida, o que a gente faz quando a gente se sente mal? O que a gente quer fazer? Comer. A gente quer descontar nossas frustrações e nossos sentimentos ruins na comida, não é isso? E aí, qual é a ação que a gente gera? A gente enfia os 2 pés na jaca, não é isso? Por quê? Porque a comida é pra gente que tem problema com sobrepeso, com obesidade. Eu me coloco mesmo porque eu também já passei por isso, né? Então, assim, já estive desse lado. Então, a comida pra gente, ela funciona como uma droga.
Gente, veja bem, não estou dizendo que a comida é uma droga, tá qual uma droga, não. Porque às vezes a gente fala uma frase e a pessoa leva muito ao pé da letra. Eu estou falando que o mecanismo, né, o peso que a comida tem pra gente, que não tem controle sobre a comida, o peso que ela tem é como se fosse uma droga. O que ela gera? Ela gera um prazer momentâneo. Então, se você está ali com aquele pensamento, aquele sentimento, o pensamento gera um sentimento, você está com aquele sentimento de tristeza, você quer aliviar aquela situação. E a comida que é rica em sódio, gordura e açúcar, ela alivia porque ela gera prazer imediato. Ela gera prazer imediato. Porque são hormônios ligados ao prazer. E qual que é o resultado disso? A gente engorda. E o que é pior, a gente se sente frustrada. Porque a gente observa que perdeu todo o controle, certo? Então, essa é a mentalidade do obeso. É a mentalidade de quem não consegue fazer dieta. É a mentalidade de quem tem problemas com o peso. De quem tem problemas para emagrecer, né? Quem tá no efeito platô, de quem tá naquele efeito sanfona ali. Então, assim, de engorda e emagrece. Então, assim, eu estou explicando para você um pouco porque eu quero que você corte o mal pela raiz. Eu quero que você, antes de começar a pensar, entrar nesse ciclo de pensamentos ruins, eu quero que você venha com a tesoura e corte esse pensamento. É igual quando você fica pensando na comida, né? Aí você fica, que eu tô com vontade de comer um doce, aí vontade de comer aquele bolo, aí vontade de comer um brigadeiro, aí vontade de comer um cuscuz, sei lá, um pão de queijo. Não, deixa eu ver que hoje está vendendo, hoje está entregando essa comida. Deixa eu ver se no iFood está de promoção hoje. Veja que você está alimentando esse pensamento. Se você tivesse cortado o primeiro pensamento, falar, para, não é dia de eu comer, não é dia de eu comer minha comida livre, no dia da minha refeição livre eu como, eu gosto mesmo dessa comida, mas hoje eu não vou comer, vou fazer outra coisa. Vai lavar uma roupa, ler um livro, vai estudar, vai fazer um curso, não sei, procura alguma coisa para fazer, mas você fica alimentando as formas de como você vai comer aquele doce. Como você vai comer ele, qual o doce, o sabor que você quer, você começa até a encher a boca de água. Então eu estou te trazendo aqui uma mentalidade nova, que se chama o quê? Fortalecer a mente. É entender que tem uma mentalidade que te leva a comer sempre. Que se você deixar os pensamentos ali crescerem dentro de você, isso vai causar em você um ciclo constante de pensar, não se controlar e ir lá só ceder, só cedendo as vontades, não se controlar. Quem tem que controlar os pensamentos é você. Então desenvolva esse hábito. É um hábito que você tem que estar toda hora se ligando no que está fazendo, tem que estar toda hora muito consciente disso. A palavra é essa. Vocês têm que estar toda hora muito consciente pensando no que você está fazendo e por que você está tendo esse tipo de pensamento. E não se preocupe. Pode parecer às vezes trabalhoso no começo, mas depois vai virando um hábito, vai ficando automático e aí pronto, vai ficando tudo fácil. Hoje mesmo, quando eu tenho esse tipo de pensamento, de querer comer uma coisa que está fora da minha dieta, que nem é minha refeição livre, eu automaticamente cancelo. Muda a forma de pensar. Entende? Eu não fico essa mentalidade assim de escassez. Ai meu Deus, eu não tenho isso, eu estou sofrendo porque eu não posso comer. Não. A minha mentalidade é mais assim, tudo bem, eu estou com vontade de comer isso, mas no momento eu não vou comer, no dia da minha refeição livre, eu vou comer, então tudo tranquilo. Então você percebe que uma mentalidade de escassez, eu não posso, mas eu queria tanto, eu tô de dieta, eu não posso. E a outra mentalidade é o quê? É mais madura, a mentalidade mais madura que você pensa o quê? Eu vou comer, mas no dia de minha refeição livre, eu escolho a vida que eu quero, que eu escolho o que eu boto na minha boca e tá tudo certo. Então, uma mentalidade infantil de escassez, que foca no que não pode, no que tá faltando. A outra mentalidade de uma pessoa decidida, de uma pessoa que sabe o que quer, de uma pessoa que tá escolhendo o próprio caminho, uma pessoa que tá honrando o método, tá honrando o que se comprometeu a fazer por si mesmo, uma mentalidade mais madura. Então, quem tem essa mentalidade de escassez, ela nunca vai se sentir capaz de mudar. Ela nunca vai achar que ela tem essa capacidade de mudar. Mas quem tem essa mentalidade mais adulta, ela não vai só se sentir mais capaz de mudar, como ela também vai se sentir merecedora do corpo que ela quer ter. Ela vai começar a perceber, olha, como eu consigo controlar meus pensamentos. Estou conseguindo controlar minhas ações. Então, eu mereço ter o meu dia livre, eu mereço ter o corpo que eu desejo. Então se sinta merecedora, porque se você está perdendo aí 3, 4 quilos por mês, 5, 7, 1 quilo por semana, você é muito mais que merecedora de tirar um dia e comer o que você gosta. Agora, se a pessoa está sempre enfiando o pé na jaca, está sempre deslizando, está sempre se entregando às vontades, ela não se sente capaz de ter um relacionamento saudável, ela não se sente merecedora de ter um trabalho bom, ela não se sente merecedora de ter uma vida melhor. Muitas vezes você não se sente merecedora de ter algo melhor porque você não está em busca de nada, de algo melhor de nada.
Então não se sinta prisioneira de uma mentalidade fraca, infantil, escassa. Entenda que tudo é questão de passo a passo, de trabalho, de colocar em prática, né? E com o tempo as coisas vão se ajeitando, se organizando. Então, assim, além desse apego ao passado, né? Dessas coisas que eu te expliquei aqui, sobre esses modelos de pensamento, esses modelos de mentalidade, eu também quero falar para você hoje sobre alguns pontos que eu quero comentar com vocês aqui hoje, que é mais direcionado a essa questão de encerrar ciclos mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu trouxe para vocês pensarem é o seguinte: para de ficar se culpando por situações ou por erros que você cometeu no passado, tá? Muitas vezes a pessoa fica com aquela ideia fixa: ah, eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido de tal forma, ah, eu não podia ter feito assim. Isso vai minar qualquer passo que você der em relação ao seu desenvolvimento, certo? Então, guerreiras, entenda que as coisas que você fez no passado, não importa se foram ruins, mas você não tem mais como mudar o que passou. Então não se sinta mal por isso. Eu quero que você pense o seguinte: isso vai servir para você como uma lição, apenas como uma lição. Então se perdoe, se permita mudar, né? Como se diz? Deus, qual é a palavra que eu devo usar aqui? Mas se perdoa, se permita a viver algo novo. Se você acha que ofendeu alguém, que não foi leal a alguém, não se culpe. Peça perdão para essa pessoa. Se ela não aceitar, está tudo bem. Você fez a sua parte, você já fez a sua parte, agora passou a bola para ela. Você vai se sentir bem só de ter tentado. Mas o que você não pode fazer é ficar se sentindo culpado hoje por uma situação que você fez no passado, com a cabeça que você tinha no passado. Veja bem, você tinha outra mentalidade. Então o que você era antigamente não é o que você é agora. Então você não pode, com a mentalidade de hoje, ficar se julgando porque no passado você teve outras atitudes, porque você tinha outra cabeça, outra mentalidade. Que é uma prova maior do que isso: se você tiver um diário de quando você era adolescente, se você for ler, você vai morrer de rir muitas vezes, né? Porque tem gente que gosta de ter diários. Eu tinha, e eu lia e acabava de rir. É normal, né, adolescente? Falando sobre relacionamento, sobre pensamentos, né? Só baboseira. Mas é a mentalidade que a gente tem naquela época. Então, se a gente cometeu algum erro naquela época, ou a gente é adolescente, não tem como a gente julgar com a mentalidade de adulto de hoje. Você está sendo muito cruel com você, entende? Então você não pode ter esse tipo de julgamento e ficar se punindo por algo que você tinha outra cabeça naquela época. Mas o que você pode fazer? É você pensar assim: eu não quero mais ser daquele jeito, eu não quero mais agir daquela forma, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito briguenta, turrona, né, reativa. Então, se eu olho para trás e lembro daquilo que eu vivenciei e às vezes eu sinto vergonha, então eu não fico me julgando. Ó céus, ó vida, como eu era ridículo. Não, era o jeito que eu agia naquele tempo, no passado, era a mentalidade que eu tinha naquele momento, era a cabeça de minhoca que eu tinha naquele tempo. Hoje eu tenho uma outra mentalidade, uma outra cabeça e tá tudo certo, né? Eu não vou mais repetir aqueles erros que ficou. Esses erros ficaram lá para trás. Então você usa apenas como lição e segue a sua vida. Então tem pessoas que mandam mensagem às vezes falando: ai, Cris, há um ano eu emagreci 20 quilos, mas eu engordei tudo de novo, já emagreci, engordei, e a pessoa fica se lamentando, presa numa situação que ela vivenciou no passado, presa porque cometeu o erro de engordar tudo de novo e não consegue seguir em frente. E a pessoa me pergunta: mas o que eu faço? A mesma coisa que você já fez. Pega como lição, né? Se você já emagreceu tantos quilos, 20, 30, emagrece tudo de novo. Pega como lição aquilo, entendeu? E esquece o que passou. Vai ter como voltar, você ficar falando? Não. Tem como você reagir hoje para voltar ao corpo que você deseja. Você ficar falando: ai, é porque eu deixei engordar de novo, meu Deus, eu desisti, eu fui fraco. Já foi. Se liberta, segue em frente. Bola para frente. Não desiste, continua. Que bom que você reconheceu que pode começar de novo agora com uma mentalidade diferente, tá? Então, assim, para com a mentalidade de que, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito assim, eu não me deixaria engordar, eu não deixaria meu corpo ficar desse jeito, nem dessa forma, eu teria mudado tal coisa. Gente,
Pensar assim só vai deixar a sua cabeça presa no passado. Lembra que a única dimensão que você pode mudar, que você pode plantar alguma coisa e colher algum resultado é no agora. Então para de ficar se remoendo, para de sofrer com o passado. Eu me recuso de ficar me arrependendo de coisas que eu fiz no passado, de ficar vivenciando coisas que eu vivi lá atrás, não sei quantos anos atrás. Gente, eu tinha outra cabeça, não tem como eu ficar arrependido e morrendo por algo que já passou. Claro que eu já fiz coisas que hoje eu não faria nunca mais. Mas eu me arrependo, não. Eu apenas não faria mais. Já passou. Use isso como lição. Não fique se arrependendo de uma coisa que você não pode mudar, que você não tem como consertar. Você simplesmente deixa pra lá. Não vive esse sentimento de arrependimento todos os dias. Você tem que ter consciência que naquele momento você acreditava que era aquilo que você tinha que fazer, que aquilo era certo. Então pense nisso. Você fez o melhor que você pôde, né? De verdade, aprenda. Ai, que eu fiz coisa errada. Mas você fez o melhor que você pôde na cabeça que você tinha naquele momento. Tá? Com a mentalidade que você tinha naquele momento. Era aquilo mesmo, tá tudo bem, para de se culpar, aceita o erro, se perdoe, use como lição para sua vida e faça diferente. Também não adianta eu te falar isso e você continuar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, o terceiro ponto que eu quero que você reflita hoje é que você precisa parar de ficar pensando insistentemente no seu passado. E, sabe, ficar com esse tipo de pensamento muito fixo faz com que você perca energia do presente com as coisas do passado. E faz também com que você fique totalmente desconectada do que você tem que fazer no hoje, no agora, tá? Então, você já se pegou pensando mais ou menos assim dessa forma. Ai, nem adianta eu me inscrever na academia. Eu sei que eu sempre me inscrevo, mas vou 2 dias, 3 na semana, eu não vou mais. Olha só, você não está tomando a ação hoje porque a sua cabeça está fixa, né? Você está com a insistência de pensar em como você era no seu passado. Então, como a sua cabeça está fixa, está insistente em pensar em como você era no passado, você automaticamente não quer tomar atitude no presente. Você está tirando toda a sua força. Você está tirando toda a sua energia que você poderia mudar, né? Que você poderia agir no agora, né? Focando no passado. Então, tenha cuidado com esse tipo de pensamento derrotista, né? Com esse tipo de pensamento frustrante. Você vai perder toda a sua força interior, toda essa vontade que você tem de mudar, de realizar alguma coisa, agarrado com o passado. Então, se você fica repetindo esses pensamentos, essas ideias ruins sobre você, você está se ensinando que você sempre fracassou e que sempre vai fracassar e que sua vida toda vai ser assim. Poxa, não é assim, tá errado. Tá errado. Você está viva aqui agora. E é óbvio que você pode mudar tudo que você quiser. Olha pra frente. É hora de construir uma nova história, um novo começo, uma nova vida, um novo mundo para você. Seja visionista de coisas grandiosas. Então pare de ficar acreditando que você não vai conseguir. Porque tem gente que fica o dia inteiro pensando o quanto ela é incapaz. Ao invés de pegar esse pensamento, essa energia, esse tempo e pensar em algo positivo, na capacidade que você tem, nos pontos positivos que você tem, o que você pode fazer de bom hoje, o que você aprendeu com o passado e começar a mudar aquilo, sabe? Eu já vivi com pessoas que era muito complicado, pessoas que eu gostava pra caramba, mas que era uma pessoa que se colocava muito pra baixo, era muito vitimista. Era uma pessoa que, assim, toda a conversa que a gente tinha, ela estava sempre se colocando pra baixo. Ai, mas é porque eu não consigo emagrecer. Ai, mas é porque eu não consigo manter uma rotina de atividade física. Mas é porque eu me acho incapaz de mudar. Ai, mas é porque eu tenho problemas de obesidade na família inteira, eu não vou conseguir. Ai, mas eu tomo anticoncepcional. Ai, eu acho que é minha tireoide. Então, o tempo inteiro a pessoa tá criando pensamentos para se autossabotar. Pensamento sabotado ao passado, que não vai conseguir emagrecer, que não vai conseguir sair do lugar, que ela sempre repete aquilo. Pensamentos que tá fixo, né? De quem ela era, do que ela poderia ter feito, do que ela acha que não vai conseguir. Ela não consegue mudar quem ela é hoje. Ela não consegue agir em busca dessa mudança hoje. Então, muito cuidado, tá? Com esse tipo de pensamento. Então, a mesma energia que você gasta se colocando para baixo é a mesma energia que você gasta se colocando para cima, mulher. Pensa, guerreira, raciocina nisso. Cuidado com as coisas que vocês estão pensando. Cuidado com a imagem que vocês têm de você mesma.
Isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo, tá? Então, assim, outra coisa que eu quero falar para você aqui hoje, que tem muito a ver com os dois primeiros pontos, é parar também de ficar se colocando em posição de coitadinha, de vítima. Tem muita gente que fica, eu tive um passado triste, nossa, mas eu já fui muito vítima da vida, já sofri demais, nossa, minha vida não foi boa, minha vida foi muito difícil, ó céus, ó vida, eu nunca consegui me recuperar dessa dificuldade que eu vivi, sabe? Eu poderia ter tido oportunidade melhor e fica naquela posição de vitimismo, de coitadinho. Gente, meu amor, todos nós tivemos dificuldade no passado, os maiores, os menores, mas todos nós tivemos. Ah, mas é porque eu sou gorda, é porque minha mãe obrigava a comer, é porque eu passei necessidade, por isso que eu sou gorda. Então, quando eu tinha oportunidade, eu comia muito. Oh, mas eu sou gorda por causa disso, por causa daquilo. Gente, todo mundo tem problema com peso, com obesidade, tem uma história. Ninguém é obeso por acaso, certo? Então você precisa encerrar esse ciclo de vitimismo. A primeira coisa, você tem que parar de ter pena de você mesmo. Adquirir uma postura de líder da própria vida. Sim, fui realmente dificuldade, né? Eu estava me colocando na postura de vítima, realmente tive um problema de vítima na infância, realmente dificuldade, passei por isso, por aquilo, mas a partir de agora eu vou liderar minha própria vida. A partir de agora eu vou construir quem eu quero ser de verdade, certo? Então para de querer ficar contando essas histórias de vitimazinho para todo mundo o tempo inteiro. E para de ficar tendo pena de você o tempo inteiro, querendo chamar atenção ou querendo que as pessoas tenham pena de você. Por favor, vocês são guerreira. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Eu não tenho pena de você. Nem um pouco de pena. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu acho que você é forte demais para que eu nutra por você um sentimento tão ruim, tão baixo. Então assim, eu jamais vou ter esse tipo de sentimento ruim por você. Pena? Jamais. Eu quero mais é que você se transforme em mulheres fortes, maduras, guerreiras, competentes, conquista as coisas que vocês tanto desejam. Então feche esse ciclo de vitimismo hoje. Encerra. Todas as vezes que você se pegasse colocando na posição de vítima, lembra, eu tenho autorresponsabilidade. Eu tenho autorresponsabilidade, eu não sou vítima de ninguém. Se acontecer alguma coisa, eu vou encarar de frente, é responsabilidade minha. Ah, eu estou num casamento ruim, estou num relacionamento ruim, pessoa ruim. De quem é a culpa? É sua, você escolheu esse traste. Ah, mas eu comecei num trabalho, assim, tá acontecendo. Você tá permitindo que seu chefe faça isso. Ah, mas minha mãe me trata assim, minhas irmãs me tratam assim, minhas amigas me tratam assim. Você tá permitindo isso, tá? Então, assim, esse negócio de ficar se colocando muito pra baixo, querendo ser a coitadinha o tempo inteiro, ficando ali nos grupinhos dos reclamões o tempo inteiro, dos vitimistas, né? Não vai sair nada bom daí. Não vai. Tá? Então, se você está nessa postura de vítima, você juntando com a galera do mimimi, das pessoas que não quer sair do lugar, não quer se mexer, só reclama e dá desculpa, não vai sair nada daí mesmo, não. Então, assim, eu não quero nenhum coitadinho aqui. Então, você realmente não pode controlar o que as pessoas fizeram com você no passado. Você pode controlar a sua reação hoje, tá? Então, parta pra briga. Seja você escrever sua própria história, seja você ditar suas próprias regras. Acorda pra vida, tome as rédeas da sua vida e se liberte desse sentimento de culpa, tá? Então, assim, o que eu quero falar pra você? Tudo que eu tô te falando que eu quero, você leve pra vida. Tá? Para de se culpar por tudo que passou, porque se você ficar se culpando, você só vai ficar presa à situação que passou. E isso é a cara de quem jaca, né? Pessoa que enfia o pé na jaca o tempo inteiro, ela tá sempre nesse ciclo pavoroso. A pessoa que começa a dieta, ela não tem a mentalidade fortalecida, aí ela jaca, né? Aí ela não acha normal jacar, né? Eu já falei pra vocês que é normal. Tem uns dias que a gente erra, é normal, tem uns dias que a gente sai fora da dieta, né? Tem uns dias que a gente não tá bem mesmo e a gente acaba, né, saindo ali, pisando fora. Tá normal, né? Comeu besteira, passou. Se faz de besta, tipo de boba, começa tudo de novo. Pra você não entrar nesse ciclo da culpa, tá? Porque muitas vezes a pessoa começa a dieta, né? E a pessoa ainda não tem uma mente fortalecida, não tá madura ainda, não tem muito entendimento e começa a se sentir culpada. Ai meu Deus, eu não consigo fazer dieta, céus. Eu comecei a dieta na segunda, quebrei na quarta, aí comecei na semana certinha, quando foi no final da semana enfiei o pé na jaca. E como que ela se alivia? Quando ela tem esse tipo de sentimento, sensações ruins. Como que ela se alivia? Ela vai lá e come de novo, não é isso?
E ela se sente o quê? Pior. E aí ela come mais. E aí ela fica presa nesse ciclo. Nesse ciclo que é tipo uma bola de neve, que é tipo assim um déjà vu, que todo obeso passa. Pessoas que já foi obeso, que tá sobrepeso, sempre se vê nesse maldito ciclos. Esse ciclo cansativo, destrutivo, de jacar, se sente mal, come de novo, se sente mal, come de novo, aí começa a dieta e quebra, aí come de novo que tá se culpando e vai, sabe, sempre aquele padrão de repetição. O que você precisa fazer para sair desse padrão é se programar. Não existe outra forma. Você pensar assim, eu vou fazer dieta, né, 7 dias na semana, 5 dias, tal dia eu vou me programar a fazer minha refeição livre. Depois eu vou seguir a semana inteira certinha, no sábado ou no domingo à noite eu faço uma refeição livre. Para você fazer. Se no meio do caminho você comer uma besteira, segue em frente, não para, não desiste, você repensa. Poxa, eu não deveria ter comido isso, mas se eu já comi, já foi, não tem mais como chorar o leite derramado, vou seguir em frente, vou tentar me programar para comer agora só na minha refeição livre, tá? Então, se você não ficar, se dar ordem, se você não se controlar para comer apenas quando você se determinar, que é na sua refeição livre, você nunca vai conseguir fazer com que essa caminhada seja natural. Porque os primeiros 15 dias, o primeiro mês, realmente é um período mais complicado. Mas depois você vai conseguir fazer com que isso seja mais natural. Entendeu? Vai virando um hábito, a rotina. É igual você fazer um curso. Começar a fazer um curso cedo. Aí primeiro dia aquela preguiça e depois você se habitua. Sabe? E aí você começa a se habituar e vai se acostumando, o ser humano acostuma com tudo. Então, assim, não existe outro caminho. Se liberta desse sentimento de culpa. Entenda de uma vez por toda que um erro pode acontecer com todo mundo. Certo? Então, apenas tenha consciência de que um erro e não tente repetir esse erro. Estou consciente que eu errei, então eu vou fazer mais. E tenta fazer sua refeição nos tempos certos, no tempo que você determinou, certo? Então, às vezes, a gente fica um pé atrás quando a gente vê a pessoa falar assim, nossa, eu vou fazer um mês inteiro focado, vou comer nada fora da minha dieta. Quando eu vejo a pessoa falar isso, eu já olho assim e falo, meu Deus, sabe de nada, inocente. Essas são as primeiras que quando come fora, joga tudo por alto, já quer desistir. Né? Já tem aquela sensação de fracasso. Então, assim, não é pra gente ter essa sensação de fracasso. Sabe por quê? Porque só falha quem está buscando melhorar. Isso tá tudo certo. Quem está buscando melhorar sempre vai ter uma falha aqui, uma falha acolá. É normal, gente. É normal isso acontecer, né? Então, quem quer ter vida perfeita, quem quer ter um caminho perfeito, nunca vai conseguir se arriscar a fazer nada de diferente. Nunca vai ter uma mudança na vida significativa. Porque quando a gente se propõe a mudar, a gente tem que saber que vai ter momentos difíceis, vai ter momento que você vai cair, vai levantar, vai ter momento que você vai falhar, só que você tem que seguir em frente. Não ficar com esse sentimento de culpa e alimentando aquilo. Encerra essa postura, encerra esse ciclo vicioso de ficar toda hora se sentindo culpado. Tá? Bom, o quinto ponto que eu trouxe pra gente refletir é: aprenda que a vida é fluida. Nós vivemos fases. Então vão ter fases, né, que vão precisar se encerrar para que outras fases comecem, certo? Então assim, é normal, é a nossa vida acontecendo. O velho precisa ir para que o novo entre, não é isso? Então comece a mudar essa sua forma de encarar o novo, certo? Então, assim, para que você, como se diz, até seus pensamentos, para que novos pensamentos cheguem, a gente precisa abdicar de pensamentos antigos, de ideias antigas, de coisas antigas. Para que a gente comece a estabelecer um novo pensamento, a gente precisa abrir mão de comportamentos antigos. Para a gente adquirir um novo hábito, um novo corpo, um novo emprego, uma nova vida, a gente precisa abrir mão dessas coisas antigas. Deixando isso para lá, mandando embora, tirando. Então comece a ter uma visão de que as coisas duram um tempo necessário, tá? Um tempo necessário que precisa durar. Não fique forçando as pessoas a ficar com você, as amizades, situações, os momentos, as coisas. Não fique. Somente o tempo que elas precisam durar, elas vão ficar na sua vida. Então aprenda muito, que eu ensinei mais no começo da aula. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato pelo que você viveu, aprenda a ser grato pelo que você está vivendo agora. A gratidão, ela é um sentimento e nos impulsiona para frente, certo? Faz com que a gente
tenha muito mais força para enfrentar o nosso dia a dia. E, gente, isso é cientificamente provado. Não estou aqui, vou repetir para vocês, não estou aqui com papos, né, de hips, não. Isso é gratidão, é um dos sentimentos que mais nos impulsiona para frente de todos os outros. São assim, sabe? Tem vários estudos sobre a gratidão. Então, quanto mais você foca no que você é grato por ter, mais você está se instigando a conquistar o que ainda te falta, certo? E é isso que a gente chama de mentalidade da abundância, mentalidade do estrambolho, é a mentalidade de prosperidade. Então, quando a gente foca no que a gente não tem, a gente perde a força de viver. Preste atenção, lembra aí de algum dia que você ficou se maldizendo, reclamando, murmurando. De repente você começou a olhar para sua vida, você ficou só focando nas coisas ruins, na parte ruim, no fracasso. E você começou a ficar com aquela sensação de que não valia nem a pena viver, de que não valia nem a pena fazer algo mais de bom para você mesmo. Ah, a vida é uma droga, difícil mesmo, não vou mais fazer nada por mim, não vou cuidar da minha alimentação, não vou cuidar do corpo. Ah, tá tudo uma bagunça mesmo, deixa pra lá. Agora pensa ao contrário. Experimente pensar nas coisas que você tem, nas coisas que você é grato, que você realmente é grato por ter. Comece a observar como você se muda de força para conquistar mais e mais, para conquistar cada vez mais e mais e ser mais abundante. Então, gente, isso é neurociência pura, tá? Então, assim, tudo está aqui. Tudo é a forma, é o ângulo, como você enxerga, como você vê a situação. Por mais ruim que seja algo, sempre tem ali uma lição. Tudo nessa vida é bênção. Não tem para onde fugir. Seja grata, tenha gratidão por tudo, tá? Seja grata, seja grato por tudo. Acorde, já tenha o primeiro pensamento na sua cabeça. Poxa, qual é o motivo por qual eu sou grata essa manhã? Isso vai fazer, olha, isso muda a vida, tá? Isso muda vida, tá? Então, assim, quando você acordar de manhã, agradeça, tá? Cris, como que isso muda a vida? Isso muda a nossa estrutura de pensamento. Lembra? Todo pensamento, gera uma ação e gera um resultado? Então, tenta, acorde já pensando nos motivos pelos quais você é grato. Que você vai ter uma sensação, você vai ter muito mais força para realizar as coisas durante o dia, tá? Então, assim, eu sou muito grato pelas coisas que eu já vivenciei, pelas coisas que eu tenho vivenciado, né? Então, assim, quando eu pensava segunda-feira, vou contar a experiência minha, quando eu pensava na segunda-feira que eu tinha que trabalhar, me dava uma tristeza, um cansaço. Aí eu lembrava que a minha patroa enchia meu saco, eu lembrava dos clientes que enchiam meu saco, aí eu lembrava de eu ter que estar ali, né, ter que dar faxina na segunda-feira, chegar a mercadoria, isso, aquilo. Aí eu começava a pensar, e depois de eu ter trabalhar até tarde, eu ainda tinha que pegar 2 ônibus, 3 horas dentro de um ônibus. Gente, eu acordava na segunda-feira numa tristeza tão grande, na angústia, chata, ruim, sabe? Com aquela sensação horrível dentro de mim. Eu acordava mal. Gente, hoje em dia eu não tenho mais isso de jeito nenhum na minha vida. Por quê? Porque o meu primeiro pensamento, só que eu não mudei essa mentalidade de hoje, não. Desde quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu comecei a trabalhar isso em mim, mudar a minha mentalidade. E aí eu fui só mudando, né? Então, mesmo quando eu trabalhava, eu acordava segunda-feira, eu não pensava mais assim, nossa, meu Deus, a segunda vai começar tudo de novo. Não. Eu pensava, nossa, como eu sou grato por eu ter um trabalho, muitas pessoas não têm, e desse emprego eu consigo comprar as coisas que eu gosto, pagar minhas contas, ter o meu dinheiro, ter uma oportunidade, como eu sou feliz em poder, né, trazer o dinheiro para casa, pagar as contas, atender os clientes, né, tinha cliente que era muito gente boa comigo. Eu começava a focar no lado positivo, não no lado negativo. E é você que escolhe, porque o lado negativo ele te derruba, o positivo ele te dá força. Então, certo? Então, assim, eu quero muito que vocês pensem que não tem nada perdido. Não importa a idade que você tem. Não importa a vida que você está levando hoje. Não importa a situação que você se encontra. Você tem o poder que talvez você ainda não tenha conhecido. É apenas isso. Tem gente aqui que se coloca muito para baixo, né? Muitas vezes. Que se desmerece muito. Mas saiba, você é a principal responsável por você. Então,
Já tem tanta gente na nossa vida para nos colocar para baixo, tantas pessoas negativas à nossa volta, tantas pessoas para criticar, para falar mal. Então para de ser mais um que vai fazer isso por você mesmo, tá? Para de ser mais um que faça isso consigo mesmo. Então entenda que não vai existir um momento mágico. Não vai existir um momento ali onde vai descer anjos, o céu vai abrir e você vai ser iluminada com a mudança, com a transformação. E a partir desse momento mágico que você mudou toda a sua vida, né? Não existe esse momento mágico. A maior parte das pessoas que me procuram, elas me procuram porque elas querem essa mágica. Ela não existe, tá? O que existe é um trabalho duro, diário, é aplicado no que eu te ensinei aqui. Só que todos os dias, passo a passo. Você não vai mudar em um mês. Você não vai mudar em 2 dias. Você vai mudar em anos. Te garanto que seguindo passo a passo que está aqui, em mês você consegue ter mudança significativa na sua vida, tá? Então, leve isso a sério. Os meus alunos eles sempre conseguem avançar, mudar em 3, 4 meses. Mas, assim, é trabalho duro. É trabalho diário todos os dias. Então, dê o primeiro passo. Se dê oportunidade, você já sabe o que deve fazer. Então, seja grato. Se você tem 2 pés, 2 braços, você tem uma família, seja grato. Seja grato por estar aqui hoje, seja grato pelo momento. Agradeça por ter a si mesmo todos os dias, né? Se prometa a se respeitar todos os dias. Seja respeitosa com você mesmo. Honra a sua existência. Se você está aqui, honre isso. Queira ser a sua melhor versão todos os dias. Tenha respeito pelo corpo que você tem. Se você quer mesmo continuar se entupindo de comida que está só te destruindo, te degradando, te deixando numa condição ruim fisicamente, emocionalmente, te limitando, te deixando doente, deixando a sua cabeça ruim, tá? Tem certeza? Se você quer continuar assim, observa esse ciclo de sobrepeso, de obesidade, de maltratos que você tem tido com você mesmo. Encerre esse ciclo, encerre hoje esse ciclo que você tem feito com você até hoje. Esse ciclo de se colocar na postura de coitadinha, de vítima. Encerra esse ciclo de estar o tempo todo se aceitando dentro de uma vida, de um corpo que você não quer, que você não gosta, dentro de uma situação medíocre, mediana. Não precisa se julgar. Não precisa se punir, não precisa. Você apenas precisa ser grata, tá? Pelo que você é, pelo que você viveu, mas muda agora mesmo. A partir de agora você vai mudar. Você sabe tudo o que você precisa saber. Você está assim preparada para essa mudança. Hoje eu estou aqui te dando o título de uma guerreira mesmo. Estou te batizando. Você é agora uma guerreira de alma, corpo e espírito. Agora é com você. Eu sinto muito orgulho de você ter chegado até aqui, por você ter se dedicado até essa última aula. Agora, minha querida, é com você. Faça o que você precisa fazer, é fazer. Não tem outro caminho agora a não ser do trabalho duro. Agora chegou a hora de você sair desse casulo, tá? Você não cabe mais aí dentro. Voa, borboleta, é a hora de você crescer, evoluir, voa alto. Voe alto, alcance voos altos. Se precisar descansar, você pode descansar, você pode parar, mas desistir jamais. Uma vez que você aprendeu aqui, que você se muniu dessas armas, você agora é uma mulher, sabe, assim, como se diz, preparada para vencer qualquer coisa. Eu estou imensamente feliz por você estar aqui. Eu agradeço a Deus demais e agradeço vocês por toda a confiança que vocês depositaram em mim. Foi uma honra, né, estar aqui com essa turma maravilhosa que acreditaram no seu potencial em primeiro lugar. Lembrando que o mérito de toda a conquista é sua. Porque se você não se dedicar, você não consegue. Se você não se honrar, não honrar o método que eu coloco aqui dentro desse curso, você não consegue. Então, assim, eu quero que tudo aqui possa agregar mais e mais e acrescentar valores na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu espero que você consiga alcançar o seu objetivo e eu espero ouvir o seu feedback. Quero muito que você me conte que você está aplicando isso na sua vida todos os dias. Lembre, tijolinho por tijolinho. Só ouvir aqui não vai causar nenhuma mudança na sua vida. A mudança ela vem a partir do momento que você se compromete e honra o método de todo esse treinamento, da primeira aula até a última aula. Se você colocar em prática, ver várias vezes, escrever, ter insight, ver com calma, se dedicar, sim, vai ter uma mudança. Agora, se você só ouvir e não fizer nada, realmente não tem como causar nenhuma mudança. Então, não seja uma mulher obesa,
Uma mulher que só se enche, mas que não faz nada com todo o conhecimento que está adquirindo. Seja uma mulher que transborda não só na sua vida, na sua casa, mas na vida das outras pessoas, causando mudanças e transformação, que seja algo aplausível, tanto por você como as outras pessoas. Lembrando que você é a única responsável pela mudança que você tanto deseja. Um beijo e até a próxima.